E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou o Vitor do canal Perfumologos. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai percorrer todo o caminho para que você saia desse vídeo sabendo exatamente o que você tem que fazer para comprar suas primeiras matérias-primas de criação de perfumes. Sejam perfumes autorais, perfumes artesanais ou até mesmo se você quiser reproduzir perfumes famosos em casa com matérias-primas de altíssima qualidade, qualidade de indústria, né? Qualidade industrial. Então eu vou tirar suas dúvidas e vou fazer aquilo que eu acabei que não tive tanto acesso, que foi realmente uma orientação bem detalhada sobre o que comprar, né? Existem infinitos químicos aromáticos, óleos essenciais, absolutos, resinoides, bases também, bases sintéticas, né, que substituem alguma matéria-prima. Então existe uma infinidade de possibilidades de matérias-primas para a perfumaria e eu não tive tanto essa instrução e eu acabei comprando muita coisa. Talvez metade do meu arsenal hoje, da minha biblioteca olfativa, talvez metade eu não compraria agora, né? E tem uma outra parte, talvez ali uns 10, uns 15 químicos aromáticos ou 15 óleos essenciais, que eu ainda não comprei e que eu preferia ter comprado eles do que ter comprado muitas coisas assim que eu acabei investindo. Então eu vou poder passar para vocês esse conhecimento e tentar ajudar para que vocês não gastem dinheiro à toa e que vocês possam ter em mãos matérias-primas que vão ajudar mais vocês e que vocês consigam atingir o objetivo de perfume, de criação que vocês realmente querem, tá? Então vamos passar por alguns pontos principais. Em primeiro lugar, existem algumas matérias-primas que elas são mais assim funcionais, que elas podem ser matérias-primas que elas ajudam a dar preenchimento, dar volume. Elas têm mais características funcionais do que somente o cheiro, tá? Vale ressaltar, antes de tudo, né, que todo químico aromático, todo essencial, ele vai trazer características únicas, né? Então ele vai trazer cheiros próprios únicos, ele vai trazer efeitos únicos. Por exemplo, tem matérias-primas que elas podem realmente aumentar a fixação do perfume, mas nunca vai existir uma matéria-prima que ela vai somente fazer uma única coisa. Então, por exemplo, não existe um fixador no sentido popular, né? Ou seja, não existe um material que você vai adicionar e ele vai fazer a fragrância durar mais e não vai gerar nenhum efeito no cheiro. Ele só vai fazer durar mais e vai ser assim a solução dos seus problemas. Isso não existe, certo? Isso não existe. O que existe são matérias-primas que têm características próprias, que vão trazer cheiro, que vão combinar ou não, e a gente vai passar por cada uma delas. Vamos começar então pela parte dos funcionais, né? Então aquelas matérias-primas que eu acho que todo mundo, todo perfumista deve ter em casa para poder utilizar quando quiser, em ocasiões específicas ali, que eu vou tentar explicar um pouco do que eu aprendi também, tá? Eu sei que existem mais coisas do que estão aqui, mas até agora foi o que eu consegui aprender. Em primeiro lugar, eu vou começar, inclusive, com notas mais de topo, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a bergamota, óleo essencial de bergamota. A bergamota em si, né, é uma nota que ela é muito de topo. Ela é topo para meio, né, mas em geral é muito mais topo. E ela vai trazer um brilho, vai trazer um frescor, uma certa citricidade, um certo amargor. E é também uma conexão de cítrico com aromático, ou cítrico com verde. Então ela é uma nota que ela permeia muito facilmente a maior parte das notas de topo, então é muito difícil você encontrar uma nota de topo que não combine com bergamota, ainda que a bergamota às vezes vai numa fração pequena. Em geral, você sempre consegue encaixar a bergamota em algum lugar. Sempre vai ter no perfume, dos mais doces aos mais amadeirados, dos mais masculinos aos mais femininos, dos mais experimentais aos mais tradicionais e básicos, todos eles vão encaixar a bergamota de alguma maneira, a maioria pelo menos, né? Obviamente, é possível criar um perfume sem bergamota, mas como a ideia aqui é fazer de algo que é realmente funcional, a bergamota ela ajuda muito a dar projeção, a dar brilho, a dar esse início que impressiona,
né? E ele junto com o Edione também, né? Então o Edione junto com a bergamota, os dois juntos eles são conhecidos, né, por eles terem uma sinergia em conjunto. O Edione ele levanta ainda mais a bergamota, deixa ela ainda mais brilhante e vai trazer realmente uma saída e uma projeção para o perfume que é bastante interessante, mas obviamente vai trazer o cheiro da bergamota, né? Então, mais uma vez, não é que ele simplesmente vai melhorar a projeção de qualquer maneira, não, ele vai trazer cheiro de bergamota. É importante dizer isso, né, para que não tenha aquela ideia mitológica de que tem algo que vai botar e, meu Deus, melhorou. Vitor falou que se eu botar bergamota no meu contratipo, a projeção vai melhorar. Galera, vai melhorar e vai ficar com mais cheiro de bergamota. Então vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui, beleza? Então, bergamota, linalol, tá? Linalol e acetato de linalila são duas matérias-primas que, inclusive, eles estão presentes na bergamota, mas são dois químicos aromáticos que eles também podem ser usados a mais. Então você pode, por exemplo, botar a bergamota e ainda assim adiciona linalol e ainda assim adiciona acetato de linalila, né? Eles vão servir como também um filler, né? E também são chamados de fillers, como preenchimentos dessa nota de topo e topo para meio. Então eles ajudam a empurrar, a projetar e a trazer volume na saída do perfume, tá? O linalol, ele vai ter uma nuance um pouco diferente, ele vai ser um pouco mais pro lado frutado, floral, amadeirado, enfim, tem uma série de nuances no linalol. Já o acetato de linalila, ele vai trazer um pouco mais pro lado do verde, do aromático, um pouco seco. Então você tem os dois, tá? E outra coisa importante é que tanto o linalol quanto o acetato de linalila são químicos aromáticos que eles vão estar presentes em praticamente todos os óleos essenciais naturais, até bases também, assim, é praticamente onipresente, né? Claro que eu estou exagerando, mas se você for ver análises cromatográficas de muitos óleos essenciais, vai ter, é bem comum ter ali o linalol ou o acetato de linalila, né? Então eles estão presentes na natureza e a gente pode acrescentar eles um pouco para dar algum efeito que a gente deseja, então acho importante ter também. Depois a gente vem para o Edione, que eu já comentei, que ele empurra a bergamota, ele tem um efeito sinérgico com a bergamota, de dar mais brilho, de empurrar ela ainda mais na projeção. E ele tem outra questão, que ele vai criar espaços entre as matérias-primas, entre os cheiros no perfume, né? Ele dá brilho e ele cria espaço, ele ilumina todo o acorde. Eu já tive a experiência de fazer um acorde e o acorde estava legal, só que estava tudo muito junto. É como se todas as notas que eu criei, elas estavam muito juntas e muito fortes, estridentes, né? Então, por mais que ficasse bom, é como se tivesse forte demais, muito junto, difícil de você distinguir uma nota da outra. E aí quando você adiciona o Edione, o que ele faz? Ele espalha, ele cria espaço entre os cheiros, entre as notas, e você consegue meio que definir melhor cada coisa ali no ambiente, né, no acorde, e ele traz um brilho, é como se você acendesse uma luz e agora está iluminado e você consegue ver melhor as notas. Então o Edione ele tem um efeito de dar brilho e ele melhora esse silage, né, e essa projeção do perfume. Ele vai ajudar a empurrar o perfume. Então o Edione também é amplamente utilizado e principalmente em fragrâncias modernas. Então se você quer dar um toque moderno para o perfume, o Edione está sempre ali presente. Perfumes mais antigos, eles não tinham Edione. Então se você, por exemplo, quer fazer um perfume mais old school, não sei se é anos 80, 90, mas o perfume realmente mais antigo, você quer algo datado, de repente você gostou muito de um perfume dos anos 90 e tal, e você quer, provavelmente esse perfume ele não tem Edione na formulação original. Então você pode criar um perfume sem Edione, e aí talvez você chegue mais próximo do que você estava querendo, e aí não vai ter esse apoio do Edione, mas é bom ter o Edione. Easy Super também é excelente, importantíssimo. Ele tem um efeito que ele ajuda a mesclar as notas melhor, né? Então, às vezes, ele vai pegar notas que são muito voláteis, ele vai juntar um pouco ela, por exemplo, uma nota de topo
e ele junta essa nota de topo um pouco mais a nota do meio, e ele junta a nota do meio um pouco mais com a nota da base, então ele meio que junta um pouco mais e mistura melhor essas notas topo, meio e fundo, depois da maceração, tá? Então isso acontece muito ao longo que vai macerando, ele vai gerando essa amálgama ali, então o Easy Super ele tem esse efeito, e por causa dele juntar as matérias-primas, ele acaba também ajudando a fixar algumas notas mais de topo e meio, ele ajuda a prolongar um pouco mais. Quando eu digo prolongar, eu não estou dizendo que durava 1 hora e agora vai durar 3 horas, tá? Quando a gente fala de efeito fixador, prolonga, são efeitos mais sutis, né? Às vezes a melhora de 20%, 50%, então se fixava 1 hora, fixar 1h20, fixar 1h30, é mais ou menos isso, tá? É um efeito fixador que é sutil ali, não é tão intenso, tá? E ele também ajuda um pouco em projeção, ele também preenche, ele também é um filler, né? Então ele também preenche o cheiro. É um efeito muito bom, mas ele tem um cheiro amadeirado, meio aveludado, meio ambarado. Então ele vai também trazer essa nuance mais sequinha para o perfume, seca, ambarada, amadeirada e confortável, mais pro lado do aveludado, né? Não almiscarado, mas um pouco mais amadeirado, e ele vai trazer essa nuance, beleza? Mas super funciona bem com tudo, também está presente muito em perfumes modernos, então perfumes mais antigos não tinham o Easy Super, então também se você quer fazer algo mais old school, o Easy Super ele talvez seja dispensável, tá? Depois a gente vem para o Ambrofix, Ambroxan e similares, né? Que é uma matéria-prima que ela é extremamente difusiva, ou seja, uma pequena parcela disso já você já sente bastante no seu nariz, e ele, enfim, ele fixa muito também, tá? E ele tem efeito fixador também. Então você deixa o Ambrofix, o Ambroxan macerando com suas matérias-primas, né, com seu acorde, e ele vai ajudar também a prolongar um pouco mais, ele ajuda nesse efeito fixador. Eu tive uma experiência pessoal de misturar ele com Faraone, por exemplo, puro, né, Ambrofix e Faraone, e foi claro, né, foi muito claro assim, o quanto que ele prolongou o efeito do Faraone no acorde ali. Então ele realmente tem esse efeito fixador. Ele funciona melhor com as matérias-primas do que outras, mas em geral quase todo perfume também encaixa Ambroxan, Ambrofix. Ele vai também ajudar em projeção, silagem principalmente, mas ele tem um porém, que ele, na minha experiência pessoal, ele é uma matéria-prima que rapidamente você fica anósmico a ele no uso, né? Então, por vezes, você pode passar ali uma coisa que tem muito Ambrofix, Ambroxan, e rapidamente você para de sentir muito aquele cheiro. Mas quem sentir, que, né, você passar pelas pessoas, elas vão sentir aquele perfume, aquele cheiro, e é um efeito interessante, né? E é bom pontuar isso aí também. E ele pode ser usado tanto em traços, né, tipo 1%, 0,5% do perfume, como também tem perfumes que vão ter, sei lá, seus 5% de Ambrofix, que é bastante, 5, 10%. Mega Mare, né? Mega Mare é um perfume que é um exemplo disso. Ele tem uma dose colossal tanto de Cologne quanto de Ambroxan, e acho que Amber Eder também, que é um tipo de Ambroxan, né? Então, Ambrofix é um cheiro maravilhoso também. Por si só, ele é um tema que vai sair um vídeo em breve sobre isso. A outra matéria-prima seriam alguns musks, eu acho importante ter, tipo Galaxolide, Tonalide, Musk Tea, Abanolide, Revetolide, Romandolide. Então, esses musks é importante que você tenha alguns também, tá? Para começar seus perfumes, porque você sempre vai querer algum musk na base. Praticamente todo perfume vai ter algum musk na base, às vezes mais, às vezes menos, mas você sempre acaba encaixando ali. Ele ajuda a dar esse lado de conforto para o perfume, e se você quer dar um toque de perfume moderno, ele também vai ajudar, se for um musk mais moderno, né? Eu também indico vocês terem Vertofix, que também tem esse efeito fixador, mais para o lado bem amadeirado, mais escuro, de Vetiver, semelhante a Vetiver. E Vanilina, que também pode ter efeito fixador, tem uma boa projeção, mas é para o lado doce, né? E pode ajudar a também arredondar acordes que estejam muito estridentes, muito escuros, muito, enfim, difíceis, desafiadores. A vanilina ela pode arredondar um pouco se você botar em traços
pode arredondar aquele cheiro. Então pode ser bem interessante também. Você pode usar para fazer acordes âmbar, né? Ambarado, né? Não um âmbar cinzento, mas um âmbar doce. Você pode utilizar a vanilina também dentro desse contexto. Então essas são as notas que eu digo assim, essenciais que você deve ter, tá? Relembrando aqui, bergamota, linalol e acetato de linalila, os dois, Edione, Isosuper, Ambrofix ou similares, Ambroxan, etc. Algum musk ou alguns, né, pelo menos, tipo Galaxolide, etc. Vertofix e vanilina, então esses são, acho que, o básico para começar, para começo de conversa. E aí agora eu vou para outras notas que são importantes também, e eu acho que são importantes ter também, que eu queria ter essa orientação no começo, tá? Então se eu fosse começar hoje, além desses que eu já falei, eu ia adicionar o seguinte, eu ia adicionar dihidromicenol, que esse é mais pro lado dos barbershops, né, dos perfumes barbershop, tem um pouco esse cheiro de produto de limpeza, produto de limpeza não, produto de barbear, cosmético masculino, né? Esse tipo de coisa, gel de cabelo, enfim. Então tem esse cheiro, né? Então é bom ter também, é um químico aromático que é bom ter. E aí eu vou falar assim várias outras coisas que assim você não precisa pegar todos, mas eu acho muito importante ter isso, tá? Então eu também teria algum tipo de pimenta desde o começo, tá? Um óleo essencial de alguma pimenta. Pimenta preta, pimenta rosa, alguma outra pimenta que você pode achar aí. Então eu acho importante também. Petit Grain, eu demorei também para comprar Petit Grain e eu acho uma nota essencial, uma nota verde, cítrica. Tem um pouco, eu acho que tem uma conexão com o aromático também, embora não seja por si só aromático, mas ele é super versátil também. A lavanda, que é aromática, né, é o coração dos aromáticos, é a lavanda. Então eu também, por exemplo, tá chegando agora a minha lavanda, né? Eu até tive uma lavanda no passado, mas eu só tinha uma amostra que o Márcio me enviou. Então, por exemplo, agora eu tô sem lavanda, mas é uma nota, cara, que tem que ter, sabe? A gente tem que ter. Como perfumista, você tem que saber o que é uma lavanda e, eventualmente, você vai querer utilizar. Então, eu acho importante ter lavanda, importante ter um óleo essencial de gerânio, é importante ter algo de rosa, tá? Importante ter algo de néroli, lírio do vale, cedro, patchouli, sândalo. Então, assim, tudo isso daqui eu acho importante ter. Tem também notas resinosas, como ládano. Aí, assim, nota resinosa, eu acho que eu escolheria uma ou duas para comprar. Então, eu botei aqui alguns exemplos. Ládano, benjoim, mirra, olíbano e elemi. Então, são algumas notas resinosas, né? Que eu acho essencial ter no começo. Se eu fosse escolher agora, eu escolheria provavelmente ou a resina de olíbano e de elemi, né? Ou a resina de talvez olíbano e mirra, ou ládano e olíbano, enfim. Provavelmente eu escolheria, acho que alguma dessas assim. Eu fico um pouco em dúvida, né? Porque são todas muito interessantes. E aí você estuda, né? Dá uma olhada, vê o custo também. Mas é bom ter pelo menos duas notas resinosas, que é uma nota muito importante também. Sobre tudo que eu falei, as notas, né, de óleo essencial, você também pode procurar bases, que são reconstituições sintéticas, que podem também utilizar ali dentro do natural para reconstituir alguma dessas notas, né, desses óleos essenciais. Então, por exemplo, Petit Grain, tem o Petit Grain, que ele é uma reconstituição sintética. Então pode ser também, você pode pegar. A própria bergamota, existe também a reconstituição sintética. Quando você for comprar bergamota, inclusive, tome cuidado de comprar a bergamota que a gente chama de FCF ou LFC, que é justamente uma bergamota que ela pode ser utilizada em maior quantidade na pele. Porque se você pegar a bergamota natural, normal, você pode queimar a pele se você sair no sol, certo? Então tem que procurar essa bergamota LFC em português, livre de furanocumarina, ou FCF em inglês, que é free, sei lá o que, né? Acho que é furanocoumarine free, né? Então FCF. Então você tem que procurar essas, tá? Ou então tem uma que eu acho que é tipo 5 vezes destilada, que eu acho que tem na Laszlo, também é muito importante, tá? Bom, vamos passar adiante que já está bem grande o vídeo. Eu também compraria Javanol,
que é uma matéria-prima de sândalo muito difusiva, cremosa, super moderna. Eu acho muito bom ter. Calone também, que Calone, né? Pô, nota ozônica, que eu acho legal a gente conhecer, mesmo que a gente não vá usar, mas você ter essa nota para saber como ela é, eu acho importante para um perfumista iniciante. Vera Moss, que é, digamos assim, a parte sintética, né? Não é a parte sintética, mas é um químico isolado ali do musgo de carvalho, tá? E eu acho, assim, maravilhoso a nota do Vera Moss. Eu também teria musk moderno, então, por exemplo, a Banolide é um musk moderno, Euvetolide é um musk moderno, Romandolide é um musk moderno. Então, eu procuraria algum desse musk moderno, porque realmente ele dá um toque bem moderno para os perfumes que a gente vai fazer, porque não existia isso antes, né? Então, isso só veio a existir agora, recentemente, criaram, desenvolveram. Então, é legal ter para dar esse toque mais, não futurista, mais contemporâneo mesmo, para as criações, né? A Ambretolide eu acho essencial ter também, tá? Ele é uma categoria separada para mim, porque ele é super difusivo, diferente dos outros musks que às vezes são mais de base, né? O Ambretolide ele estoura, assim, ele realmente projeta bastante, então eu acho muito bom ter, e ele está sendo muito utilizado em fragrâncias masculinas hoje, então acho essencial ter também. Por fim, dos essenciais que eu diria é ter alguma nota animálica. Então, um indol, uma civeta, um castoreum, isobutilquinoleína. Então, eu teria algum desses, né? Aí você precisa escolher um deles para você comprar, né? Mas eu acho importante ter, porque às vezes eles dão uma arredondada, uma finalizada no acorde. Tipo, um acorde está muito floral. Aí você bota um toque de civeta, civeta ela pura, cara, ela cheira a xixi, sabe? E aí você bota um toque dessa civeta num acorde que está muito floral, muito opulento, enfim, muito floral mesmo, e ele dá uma finalizada, uma arredondada, é muito interessante, como se ele preenchesse os espaços ali, e ele finaliza, fica muito elegante, muito, muito bonito, fica um cheiro muito, muito interessante, né? Então eu acho bom ter um toque animálico para você testar, dar toques animálicos. Às vezes em um floral você pode adicionar um indol também, um indol mais forte, e aí você também vai dar uma finalizada mais amarga pro floral, né? Então, enfim, é muito legal brincar com os animálicos, beleza? Para finalizar com chave de ouro aqui, que é uma dica que eu não estou vendo ninguém dar até agora, né? Nunca vi ninguém dar essa dica, que é o seguinte, é uma coisa muito importante, tá? Melhor do que tudo isso aqui que a gente conversou, sabe o que que é? Cara, você que está começando, provavelmente você tem alguma coisa em mente que você quer criar, um tipo de perfume que você gosta, algum tipo de cheiro que você quer desenvolver. Então, melhor do que você pegar a minha lista e você pegar uma lista que eu fiz com base no meu gosto, no meu objetivo, e você replicar essa lista, melhor do que isso é você descobrir qual é a sua lista, é você criar qual é a sua lista, qual é o seu perfil, aquilo que você está buscando e almejando. E eu vou dar uma breve dica sobre isso. Você deve procurar fórmulas de GCMS, análises cromatográficas, fórmulas de demonstração de perfumes e de acordes que você goste, e aí você vai saber o que você precisa comprar. Por exemplo, a gente tem o site Fraterworks, que não sei o que eles são exatamente, acho que são um fornecedor de químicos aromáticos, eu acho que é da Europa, salvo engano, não sei agora de cabeça, mas eles têm no site deles várias fórmulas de demonstração, pessoal. Por exemplo, lá tem uma fórmula de demonstração do Aventus, tem uma fórmula de demonstração do Green Irish Tweed, lá tem uma fórmula de demonstração de um perfume descontinuado chamado Safari, da Ralph Lauren. Enfim, tem uma série de... Eu acho que tem até do ICEMIAC, né? Enfim. Então, lá tem várias fórmulas de demonstração. Não são fórmulas originais, digamos assim. Não é a fórmula do perfume original. Não. O pessoal fez análise cromatográfica e eles recriaram uma fórmula com base na análise cromatográfica, tá? Então não vai ficar 100% igual ao perfume importado, ao perfume original. Mas você vai ter uma noção do que leva aquele perfume. Então, poxa,
Se eu quero fazer um perfume igual ao Acqua di Gio EDT Profissional, eu vou pegar a análise cromatográfica do Acqua di Gio, ou então a fórmula de demonstração, vou ver o que tem nele. Ah, tem um óleo essencial de não sei o que, tem isosupa, tem edione, tem isso, tem aquilo. Eu vou ver a lista de ingredientes e eu vou comprar os ingredientes. Simples assim, pessoal, muito simples. Claro, aí você tem que saber onde comprar, e eu tenho um vídeo sobre isso, procura aí no canal. Mas é muito simples, tá? Para mim, eu acho isso muito mais efetivo, eficiente do que ficar comprando listas aleatórias de matérias-primas, né? Se você tem algo em mente que você quer recriar para aprender, você pode comprar as matérias-primas inspiradas nesses perfumes prontos, tá? Outra coisa que você pode fazer, existe um site chamado Creative Formulas, né? Inclusive, salvo engano, um dos fundadores, ou fundador, é um brasileiro, que ele trabalha com perfumaria e tal, um cara mais alto nível, né? Não é amador que nem a gente aqui, né, que tá no canal, mas esse site, ele tem várias fórmulas, só que ele vende, é muito caro, né? $200 cada fórmula, $100, né? Ele tem fórmulas de perfumes famosos, né? Então ele vai recriar o perfume famoso, e ele também tem fórmulas de acordes, tipo um acorde de madeira não sei o que, um acorde da fruta tal, um acorde de abacaxi. Então ele tem esses acordes lá, tá? E aí para comprar vai ser caro, beleza, vai ser caro, não precisa comprar. Mas o que você pode fazer? Ele disponibiliza a lista de ingredientes. Ele não vai dar a proporção entre os ingredientes, porque essa proporção é o mais difícil de alcançar, né? Então o mais difícil não é nem saber os ingredientes que tem ali dentro, mas como eles estão balanceados. Isso aí dá um trabalho desgraçado, tá? Mas só de saber que naquele perfume famoso tem tal e tal e tal ingrediente, cara, você já tem uma luz enorme. Você já começa a ficar, caramba, então eu posso comprar esses ingredientes e eu posso chegar se eu ficar balanceando, se eu passar um tempo treinando e testando, eu posso chegar num resultado interessante. Pelo menos eu sei o que tem ali dentro. E aí você começa a comprar aquelas matérias-primas, né? Então eu acho que é o que ajuda também, beleza? Então se você unir esses dois métodos, você pega as matérias-primas básicas, pega depois GCMS e pega fórmulas e dá uma olhada nas matérias-primas, você vai entendendo mais ou menos qual é a matéria-prima que você quer, o seu tipo de perfume, o seu estilo de criação, o que é que você quer. Eu, por exemplo, tenho muito mais os olhos, né, o nariz, melhor dizendo, voltado para aromático, para chipre, para ozônico, fresco, cítrico. Então eu tenho muito mais os olhos voltados para isso, né? Eu tenho menos interesse por perfumes doces, gourmand, não é muito a minha praia, né? Perfumes que são muito amadeirados, escuros demais, enfim, muito exóticos, assim, de nicho, não é tanto a minha praia, né? O que eu gosto? Gosto de perfumes mais realmente aromáticos, cítricos, verdes de certa forma, chipre, que tem musgo de carvalho, mas que tem essa pegada mais moderna, comercial, que é agradável, que todo mundo gosta, algo que não é tão desafiador, mas que é bom, que é sofisticado, elegante, mas que não chega a ser algo que incomoda quem está perto. Então eu gosto nessa linha, né? Então eu procuro matérias-primas que vão nessa linha, né? Já tem gente que vai, não, eu quero coisa desafiadora. Eu vou querer a íris mais cortante e super atalcada, e vou querer a civeta, e vou botar um castório, e vou botar um mega madeirado forte. Não, eu vou fazer um gourmand, boozy, aquele negócio tal. Pronto, aí você vai, pesquisa aquilo que você gosta e você compra as matérias-primas de acordo com o seu objetivo, que é muito melhor, né, do que eu estar aqui falando e não, de repente não é útil para você porque você quer coisa doce. Eu não falei nada doce praticamente, né? Então, por exemplo, se você quer doce, você vai ter que ter etilvanilina, etilmaltol, furaneol e blá 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 e por aí vai. Beleza, gente? Sem mais delongas, é isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Perfume não, vídeo gigante aqui, tá? Demorei para fazer, mas eu tentei ajudar, tentei trazer para vocês aquilo que eu gostaria de ter escutado e eu espero ajudar, beleza? Sobre onde comprar, já falei, tem vídeo sobre isso,
Então dá uma olhada aí no canal. Perfumístico, Flavorist, Eu Perfumista, Laszlo, Harmony, né? Por aí vai, beleza? E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.